Todos encontraram, amém? Amém. Está escrito assim: depois disso ele mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. Repita comigo: para acusá-lo. O Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, repita comigo: roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse ao que estava diante dele: tire as roupas impuras. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloca um turbante limpo na sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre eles que estão aqui. Repita comigo, por favor, assim: Espírito Santo, fala conosco nesta noite, nos dando entendimento da sua palavra, em nome de Jesus, amém. Pode tomar o seu assento. Meus irmãos, eu quero tomar esse texto aqui nessa noite e pensar com vocês sobre o tema santidade. Qual é o nome do tema? Santidade. Esse texto em especial, escrito pelo profeta Zacarias, é um texto quando o povo está voltando do cativeiro babilônico. Como é que é o nome do cativeiro? Babilônia. Você sabe que o povo de Deus, o reino de Judá, Jerusalém, caiu nas mãos de Nabucodonosor no ano 586. E eles ficaram ali cerca de 70 anos cativos. Terminados os 70 anos, perto do ano 516, 520, esse povo começa a voltar para a terra de Jerusalém. E Deus vai levantar alguns profetas para direcionar esse povo, para encorajar esse povo na reconstrução. Reconstrução dos muros, reconstrução da cidade, reconstrução do templo e a restauração da lei. Esses profetas são chamados profetas pós-exílico. São profetas que profetizaram com o retorno do cativeiro babilônico. Sobretudo, esse povo está voltando para restaurar a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus. Tanto é que o nome Zacarias significa Deus se lembrou do seu povo, porque é um tempo de restauração, é um tempo de Deus devolver a honra para esse povo, é um tempo de Deus restabelecer esse povo na terra. É o significado do nome Zacarias. Quando o profeta Zacarias é levantado por Deus, ele é o profeta das visões. Ele tem pelo menos 8 visões. Essas visões retratam a realidade da nação de Israel, como que a nação se encontrava. E o capítulo de número 3 trata justamente como estava a situação da nação naquele exato momento. A nação, ela é representada na figura de um sumo sacerdote. Você sabe que o sumo sacerdote, ele é que entrava no Santo dos Santos, e ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, para fazer expiação pelo seu próprio pecado, e expiação para a nação toda. Era a figura do sumo sacerdote. Havia só um sacerdote, mas havia um sumo sacerdote, e o sumo sacerdote em exercício aqui é o Josué. É o nome que nós temos de Josué, aquele que salva, o Salvador, o significado do nome Josué. Só que a Bíblia diz que nesse processo de restauração que Deus lembrou o seu povo, esse homem que deveria ser símbolo de santidade, de pureza, esse homem que deveria manter a sua vida no altar, esse homem que levava as demandas do povo para Deus e oferecia sacrifício para que Deus aceitasse o sacrifício e perdoasse o seu povo e restaurasse o seu povo, estava com a sua vida comprometida, estava com a sua vida em pecado. A Bíblia vai dizer que quando Zacarias tem essa visão, Zacarias tem a visão do sumo sacerdote. Só que o sumo sacerdote aqui é um símbolo da nação de Israel. E quando o profeta tem essa, eu não sei se o pessoal lá atrás consegue, enquanto eu falo, projetar o texto aqui na tela, seria muito bom se nós conseguíssemos. No capítulo 3, verso 1, diz assim: depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do Senhor,
e Satanás à sua direita para acusá-lo. É o versículo de número 1. Nesse processo que Deus quer restaurar a nação, Satanás ele entra em cena. E por que Satanás entra em cena? Porque a nação estava em pecado, a nação estava impura, a nação estava com a sua santidade comprometida. E a Bíblia diz que porque a nação estava em pecado, a nação estava com a sua santidade comprometida, a palavra diz que Satanás estava se opondo a essa nação. Satanás estava o quê? Se opondo. E aí nós precisamos dar uma explicação que existe dois tipos de pecado. Existe o pecado por acidente e existe o pecado arquitetado. O que é o pecado por acidente? Eu pequei, mas eu não pensei em pecar. Eu não elaborei o pecado, eu não arquitetei o pecado, eu não pequei voluntário e conscientemente. É um acidente. Você na caminhada do percurso, você vacilou, você escorregou, ok? E aí o que nós fazemos? Nós nos vamos até Deus, confessamos nosso pecado, pedimos perdão e retomamos a caminhada. Mas existe o pecado consciente, arquitetado, voluntário, que é aquele pecado de Davi, 2 Samuel capítulo 11, que ele vê a Batseba na varanda da sua casa, ela tomando banho. Ele sabe que ele não pode possuir aquela mulher, que ela era casada com Urias, e ele comete ali alguns pecados, entre eles os dois maiores, que é o pecado de adultério e o pecado de homicídio. Esse é um pecado voluntário, é um pecado consciente. Eu sei que eu não devo fazer, mas eu acabo fazendo. Esse pecado ele gera mais problemas do que o pecado por acidente. Os dois trazem problemas. Mas o pecado arquitetado, elaborado, consciente, eu sei que eu não devo mentir, eu minto. Eu sei que eu não devo odiar, eu estou odiando. Eu sei que eu devo perdoar e não perdoo, o contrário, eu alimento o ódio no coração. Esse é o pecado arquitetado. E aí, todas as vezes que nós pecamos e permanecemos no pecado, nós damos brecha. E na teologia e na Bíblia nós chamamos isso de legalidade. Como é que é o nome? Legalidade. Satanás encontra base legal para se opor a nós. E lá em Efésios capítulo 4, verso 26 está escrito assim: não deixe o sol se pôr sobre a ira de vocês. Quando é que o sol se põe? Quando o sol se põe é porque está fechando o dia e anunciando um novo dia. O que Paulo está falando à igreja dos Efésios é que nós não podemos passar de um dia para o outro irados. Nós não podemos passar do domingo para a segunda sem resolver os problemas de domingo. Aí no capítulo 4, verso 27 de Efésios, Paulo está escrito assim: e não deis lugar ao diabo. Então o diabo ele encontra uma base legal para se opor a nós quando nós vivemos voluntariamente, consciente do pecado. O diabo encontra a brecha. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8, o apóstolo diz assim aos seus leitores: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem tragar. E o que está acontecendo com a nação aqui é que Deus se lembrou dessa nação. Deus estava no processo de restauração, mas essa nação estava mergulhada no pecado. Então todas as vezes que eu escolho uma vida de pecado, que eu fico no pecado, eu estou dando uma base legal para o diabo. É por isso que algumas pessoas estão na igreja, estão debaixo de uma promessa, estão debaixo das mãos do Senhor, mas essas pessoas não avançam na sua vida de oração, não avançam na leitura da palavra, não avançam na vida matrimonial. A vida está amarrada, a vida está travada, anda e não sai do lugar. Parece o povo de Israel, uma caminhada que era para ser de 9 dias aproximadamente, durou quantos anos? 40 anos. Tem gente na igreja que está dando volta em torno da promessa, mas nunca alcança a promessa, por causa do pecado. E a Bíblia diz que as vestes do sumo sacerdote, se não vejamos, capítulo 3, versículo de número 2, o anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, o Senhor escolheu Jerusalém, Ele te repreenda. E a Bíblia vai dizer no versículo de número 3, que as vestes do sacerdote estavam sujas, as vestes estavam imundas. Veste suja na Bíblia fala de pecado, de imoralidade, de rebelião, de insubmissão. Essa nação estava totalmente comprometida por causa da iniquidade. O sumo sacerdote, que representa a nação, não estava vivendo em santidade. E a santidade é um pré-requisito para a ação de Deus, para o poder de Deus, para a manifestação de Deus.
Quando Deus levanta Josué, e ele levanta Josué, e quando Josué vai atravessar o Jordão, lá nos primeiros capítulos, capítulo 1, 2 e 3, Deus fala assim com Josué: diga ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. O Senhor fará o quê? Maravilhas. A santidade é um pré-requisito. O que é santidade, pastor? A palavra santidade no grego traz a ideia de alguém que é separado, separado do mundo, separado do pecado, separado do ódio, separado da amargura, separado da fofoca, separado da mentira, separado das coisas dessa terra. Isso é santidade. E aí o que o Senhor está falando com Josué: diga ao povo para santificar, porque amanhã eu vou fazer maravilhas. Se o povo não se santificasse, Deus não iria abrir o Rio Jordão. E aí, irmãos, a santidade ela é tão importante. A santidade é o quê? É importante. Que lá no livro de Êxodo, lá no capítulo de número 28, a Bíblia diz que quando Deus separou o primeiro sumo sacerdote chamado Arão, a Bíblia diz que Deus mandou fazer vestes para Arão, e dentre essas vestes para Arão, a Bíblia diz que Deus mandou fazer uma lâmina de ouro para colocar na testa do sumo sacerdote, e nessa lâmina de ouro estava escrito assim: santidade ao Senhor. Estava escrito o quê? Santidade ao Senhor. Lá no capítulo 29, a Bíblia diz que mais tarde, essa lâmina ficou conhecida como coroa da santidade. Essa lâmina de ouro chamada santidade do Senhor é que sustentava a mitra na cabeça do sacerdote, ou o turbante. Quem já viu cena dessa em algum lugar? Filme, é o turbante. Sem a lâmina de ouro, sem a coroa de santidade, não tem mitra sustentada. Quando você pega o texto, Josué capítulo 3, versículo de número 5, a Bíblia diz que o sumo sacerdote estava sem a mitra, estava sem o turbante. Pastor, o que significa turbante na Bíblia? Significa autoridade. Significa o quê? Autoridade. A autoridade do sumo sacerdote Josué estava comprometida, porque ele estava com as vestes impuras, estava em pecado. Se ele estava sem o turbante, ele estava sem a coroa da santidade, a lâmina de ouro escrita santidade ao Senhor. O que sustenta a minha autoridade contra o inferno é a santidade que eu vivo na presença de Deus. Aleluia! Sem santidade nós não temos respaldo no mundo espiritual. Atos capítulo 19, o apóstolo Paulo vai iniciar a igreja dos Efésios. Acontece tanta coisa naquele lugar, irmãos, vale a pena ler Atos capítulo 19. Paulo quase morreu naquele lugar. A Bíblia diz que os aventais do apóstolo Paulo eram levados, e aonde esses aventais encostavam, demônios eram expulsos, pessoas eram curadas. Quando o apóstolo Paulo saiu da cidade de Éfeso, sendo uma igreja fundada, a Bíblia diz que 7 jovens, filhos de um sumo sacerdote chamado Cefas, foi expulsar o demônio de um camarada. O demônio virou para esses 7 exorcistas e falou assim: nós sabemos quem é Jesus e bem sabemos quem é Paulo, mas nós não conhecemos vocês. E um sujeito endemoniado deu um coro em 7 jovens, e eles saíram sem roupa, todos feridos, porque o reino espiritual não reconhecia aqueles caras. Todas as vezes que eu brinco com a santidade, que eu vivo uma vida de pecado, eu comprometo a minha relação com Deus. Uma vez que a minha relação com Deus está comprometida, eu perco a autoridade. Uma vez que eu perco a autoridade, Satanás encontra a brecha. Uma vez que Satanás encontra a brecha, eu estou sem autoridade, eu fico refém do inferno. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? Amém? E aí a Bíblia diz lá no capítulo 29, versículo de número 7, que depois que colocou a lâmina de ouro escrito santidade ao Senhor, colocou o turbante que sustenta a autoridade, a Bíblia diz no capítulo 29 que derramou o óleo da unção sobre o sumo sacerdote Arão. Óleo no Antigo Testamento simbolizava quem? Quem? O Espírito Santo. O que a Bíblia está nos ensinando aqui nessa noite, que sem santidade não tem poder de Deus, sem santidade não tem unção, sem santidade não tem virtude do alto. É por isso que lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 8, está escrito: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo da unção sobre a sua cabeça, sobre a sua cabeça. Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 2, verso 20, 21 e 22,
que se nós nos apartarmos dos desejos da mocidade, nós seremos vaso de honra, nós seremos utensílio para a glória de Deus. Nós precisamos buscar uma vida de santidade, porque sem santidade não tem Atos 1 capítulo 8, o que está escrito em Atos 1, 8, mas recebereis sobre vós o poder do Espírito Santo, mas recebereis virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo. Falta poder, falta autoridade, quem não vive uma vida de santidade. E o que está acontecendo aqui nesse texto é que o sumo sacerdote, que simbolizava a nação, está com as vestes sujas, está com o turbante tirado, está sem santidade, está sem autoridade, e Satanás está se opondo a essa pessoa. Agora a santidade, ela tem que ser protegida. Ela tem que ser o quê? Protegida. Eclesiastes capítulo 10, versículo de número 1, está escrito assim: assim como um pouquinho de tolice contamina toda uma sabedoria, uma mosca que cai dentro de um frasco de perfume contamina todo o perfume. Ou seja, o sujeito tem o trabalho. Pensemos há 3.000 anos atrás, alguém fazendo perfume, é outra dinâmica. A pessoa vai no mato, tem que escolher uma folha, tem que escolher a madeira, tem todo um trabalho de preparação, de curtição, e quando ele termina de fazer o trabalho do perfume, ele esqueceu o frasco aberto. O que caiu naquele frasco? Uma mosca, e aquela mosca comprometeu todo o perfume. O que isso aqui ensina-nos? A unção tem que ser protegida, a santidade tem que ser protegida, a autoridade tem que ser protegida. Por que a mosca caiu dentro do vasilame do perfumista? Porque ele foi negligente, ele não tampou, ele não protegeu, e uma mosca contaminou todo um trabalho do perfumista. Perfume aqui, Eclesiastes capítulo 10, verso 1, significa a presença e o fluir do Espírito Santo. Você precisa proteger a sua santidade, você não pode ser negligente, você não pode ser descuidado, você tem que proteger aquelas áreas que têm contaminado a sua vida. Vocês estão comigo, amém? Quais são as áreas que você não está protegendo? Talvez é os seus olhos, talvez é os seus ouvidos, talvez é os seus pés, talvez é as suas mãos, talvez é aquilo que você anda falando, talvez é aquilo que você anda guardando no coração. Nós que temos que guardar a santidade. E aí nós devemos tomar cuidado, porque lá em Cantares capítulo 2, verso 15, está escrito assim: cuidado com as raposinhas. Cuidado com o quê? Porque elas vão devastar toda a lavoura. O autor aqui, que é Salomão, não está preocupado com as grandes raposas, raposas velhas. Ele está preocupado com as raposas novas, as pequenas raposas. O que Salomão está trazendo a ideia aqui é que, embora as raposas sejam novas e pequenas e filhotes, elas são da mesma natureza da velha, elas causam destruição. Não importa aqui o tamanho, se é uma raposa velha ou se é uma raposa nova, é da mesma natureza. Às vezes, irmão, nós nos perdemos nas pequenas coisas. Às vezes nós tropeçamos em pequenas pedras, não é em grandes rochas. Às vezes nós flexibilizamos e baixamos a vigilância, minimizamos aquilo que Deus não vai flexibilizar, e aí nós comprometemos a colheita que Deus tem para nós. Aí o apóstolo Paulo lá na frente vai falar assim no livro de Coríntios: um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Para trazer aqui para um ditado roceiro que eu cresci em roça, é como se fosse isso aqui: é de grão em grão que a galinha enche o papo. Está entendendo? E aí nós precisamos proteger a santidade, nós precisamos tomar cuidado com as raposinhas. Tem coisas que parecem inofensivas, mas não são. Tem coisas que parece que não vai trazer estrago, mas traz. E aí nós devemos tomar cuidado com as pequenas coisas, porque senão as pequenas coisas vai comprometer o nosso relacionamento com Deus. Com Deus. É o que está acontecendo aqui nesse texto. Eu não tenho sombra de dúvida que a maioria de nós estamos buscando algum tipo de restauração, pois estamos, irmãos. Ou nós estamos buscando restauração na vida de oração, ou nós estamos buscando restauração na vida de jejum, ou nós estamos buscando restauração na vida da leitura, ou nós estamos buscando uma restauração matrimonial, ou nós estamos buscando uma restauração para os nossos filhos, ou nós estamos buscando uma restauração para alguém, e não tem restauração. Deus não vai agir aonde não tem santidade. O que você está deixando de proteger? No que eu e você estamos sendo negligentes? No que eu e você estamos abrindo concessões, estamos flexibilizando? A santidade, ela precisa ser protegida.
Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 1 ao verso 8, Paulo diz assim: eu vos escrevo o que eu antes já instruí vocês, a maneira pelo qual vocês devem agradar a Deus. Aí ele diz assim: eu já escrevi, vocês já têm consciência, agora eu estou escrevendo para que vocês cresçam nisso. Aí lá no 1 Tessalonicenses capítulo 4, uma altura do texto, ele diz assim: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vocês saibam possuir o vosso corpo em honra, que vocês não fiquem defraudando uns aos outros. O que é defraudar alguém? É você prometer algo que você não pode dar. E aí, irmão, nós defraudamos alguém dependendo da roupa que nós vestimos, que se for uma roupa que causa lascívia, a gente não vai poder atender esse desejo. E aí nós defraudamos alguém, amados irmãos, quando nós falamos uma coisa e nós não cumprimos. Que vocês fujam disso, que vocês fujam dos desejos da carne, das paixões desse mundo. Aleluia. Aí lá no capítulo 4, verso 8, ele diz assim: não rejeita essa mensagem, porque quem rejeita a mensagem da santidade, rejeita Deus, e é Deus quem dá o Espírito Santo. Aleluia! Essa mensagem não é dos homens, essa mensagem ela é do céu. Rejeitar a mensagem da santidade é rejeitar quem nos dá o Espírito Santo. E se nós rejeitamos a Deus, nós rejeitamos quem nos dá o Espírito Santo. E se o Espírito Santo for tirado de nós, o que será de nós? E aí precisamos tomar cuidado, porque lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, está escrito assim: não apagueis o Espírito Santo. Lá em Efésios 4, 29 e 30 está escrito assim: não entristeceis o Espírito Santo. Lá em Romanos 8, 26 está escrito assim: e da mesma maneira o Espírito Santo ajuda em nossas fraquezas. E lá no livro de João está escrito assim: ele que convence vocês do pecado, do juízo e da justiça. Nós precisamos viver uma vida de santidade. Nós precisamos pedir que Deus restaure a santidade da nossa vida, porque senão, irmão, nós não vamos sair do lugar, porque senão nós não vamos avançar, porque senão Satanás vai se opor a nós. Deus não está falando isso aqui para a parede. Com certeza Deus está querendo conserto. Aleluia! Com certeza Deus está querendo uma vida no altar. E sabe por que Deus está querendo uma vida no altar, irmãos? Porque Deus quer fazer coisas novas, Deus quer trazer restauração, Deus quer trazer cura, Deus quer trazer um novo tempo, Deus quer trazer milagres. Hebreus 12, 14 está escrito assim, Hebreus 12, 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O irmão, não adianta nada também você estar aqui em todos os cultos e você estar com raiva dos outros. Não adianta. Não adianta você estar aqui todos os cultos, participar da ceia, se a sua língua não cabe dentro das muralhas do seu dente. Não adianta nada você estar aqui nessa noite e ouvir essa palavra se você não perdoar, se você não liberar perdão, se você não for submisso, se você não se quebrantar. Olha o que está escrito: seguir a paz e a santificação. A santificação. Porque tem gente que acha que só ouvir a igreja, tomar o microfone, cantar, pregar, jejuar é o suficiente. Não, irmão, isso faz parte. Não é só isso. Seguir a paz e a santificação. Sanidade tem a ver com santidade. O fato de eu me relacionar bem com as pessoas, estar resolvido por dentro, altera na minha relação com Deus. Eu preciso buscar uma das evidências que o Senhor está na minha vida, é o caráter transformado, é a forma como eu lido com as pessoas, é a forma como eu lido na minha casa, é a forma como eu lido com os meus filhos, é a forma como eu sou submissa ao pastor, ao líder, enfim, como eu sou no trabalho. A paz e a santificação, sem a qual ninguém, irmãos, verá a Deus. Agora, o verá aqui não é só no futuro, não é só escatológico. Eu já vi Deus hoje. Você viu Deus hoje? Aleluia! Glória a Deus, Jesus. Meu dia hoje começou 6h40 de joelhos dobrados, perto da minha cama. Eu vi Deus hoje. O ver não é só quando eu entrar e vê-lo face a face. Eu o vejo todos os dias. Quando eu digo a igreja,
nós podemos vê-lo todos os dias. Quando você dobra o joelho lá no seu quarto, na sua sala, você encontra com Ele. Quando você está lá na cozinha orando e clamando a Deus pela sua casa, a sua família, você o encontra lavando vasilhas. Quando você está varrendo a casa e está orando, você encontra no varrer da casa. Quando nós pegamos um carro e estamos sozinhos e começamos a orar, o Senhor senta à nossa direita e nós temos um encontro com Ele no carro. Nós o encontramos constante, diariamente, quando nós o buscamos. Mas se nós não vivemos em paz com as pessoas, se não houver paz na igreja, se não houver paz no meu lar, eu cumprimento a minha relação vertical. A forma como eu vivo no horizontal determina o vertical. A forma como eu lido as pessoas determina a minha relação com Deus. Então seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá. E aí vai escatologicamente falando, futuro, eu não vou entrar lá. E aí nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, porque as pessoas podem viver uma vida de qualquer maneira e fazer muitas coisas para Deus. As pessoas podem viver uma vida cheia de ódio, cheia de rancor, cheia de amargura, de insubmissão, de mentira, de calúnia, uma vida de prostituição, uma vida imoral, e ainda pode pegar microfone e o céu descer. Quem falou isso foi Jesus. Como que Jesus falou isso? Mateus capítulo 7, naquele dia muitos me dirão, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, e uma grande multidão nos seguiu. O que Jesus vai falar para essa pessoa? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não nos enganemos com a performance. Nós podemos ter pessoas nesse púlpito, eu não estou dizendo que isso está acontecendo, tá? Não coloque na minha boca o que eu não estou dizendo. Mas nós podemos ter pessoas aqui nesse púlpito, a começar no pastor, que pode estar vivendo uma vida impura, e ainda orar Deus abrir os céus. Porque nós confundimos performance com caráter. Nós não seremos medidos pela nossa popularidade ou pela nossa habilidade, nós seremos medidos pelo nosso caráter. Santidade fala do caráter de Deus desenvolvido em mim. E nós nos enganamos, irmãos, e ficamos impressionados com as pessoas, da forma que elas pregam, da forma que ela canta, da forma que ela ora. Só que quando você olha para a pessoa, olha para a vida dela, você olha para o dia a dia dela, não parece aquilo que ela é no púlpito. E o mais chocante e estarrecedor é que quando essas pessoas oram, o céu desce. Mas essas pessoas estão abençoando muitas pessoas, mas estão indo passos largos para o inferno. Nós deveríamos valorizar muito mais o caráter do que a habilidade, muito mais o caráter do que a performance. Aleluia! O Senhor vai nos medir pelo nosso caráter transformado, e quem vive uma vida de santidade tem um caráter de Deus desenvolvido na sua vida. Amém, glória a Deus. O Senhor não vai nos medir pelo tanto de pessoas que nós oramos, foram curadas, alcançadas. O Senhor vai nos medir se a cada pregação, se cada aconselhamento, se cada convivência no ir e vir, a pessoa conseguiu perceber o caráter de Cristo na minha vida. As pessoas não me devem conhecer pela minha habilidade, mas pelo caráter de Deus, através da habilidade que Deus me deu. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então não nos enganemos, nem todo mundo que está carregando uma multidão, nem todo mundo que Deus está usando, essa pessoa pode estar mandando muita gente para o céu, mas ele pode estar indo para o inferno. É por isso que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 9, 27, antes eu esmurro o meu corpo e eu reduzo a escravidão, para que não pregando para muitos, eu mesmo seja reprovado. Tomemos cuidado. Eu não quero dizer também, preciso ser honesto e justo, tem muitas pessoas santas com vida no altar que Deus usa demais. Tem gente com vida no altar que Deus usa maravilhosamente. Tem muitas pessoas nesse Brasil, ao redor do mundo, que uma grande multidão está seguindo essas pessoas, e são pessoas de Deus. Mas nós precisamos olhar para os frutos, porque pelo fruto se conhece a árvore. E para mim fechar aqui nessa noite, nós orarmos. A Bíblia diz, eu termino com esse texto aqui, que quando Josué estava nessa situação, a palavra diz que o anjo do Senhor se apresentou naquele lugar, e o anjo do Senhor disse a Satanás: Satanás, o Senhor te repreenda. Meu irmão, a Bíblia diz que as vestes foram trocadas. Olha aí, capítulo 3, versículo de número 4, diz assim: o anjo disse aos que estavam diante dele: tire as roupas impuras. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei em você vestes nobres. Deus trocou as vestes. Eu não sei quem entrou aqui nessa noite que você está com a vida toda bagunçada. Eu não sei quem entrou aqui nessa noite e você não está vivendo em santidade. Mas nessa noite Jesus de Nazaré está aqui. Amém, glória a Deus. O Senhor está aqui, e o Senhor quer trocar as nossas vestes. E a Bíblia diz ainda no capítulo 3, verso 5, repita comigo: coloque
nele o turbante. Coloque nele a mitra. Repita comigo: mitra significa autoridade. A Bíblia diz que Deus limpou aquele cara, Deus trocou as suas vestes, Deus lhe devolveu a autoridade. E não somente isso, vejamos o próximo versículo. Olha o verso de número 6. O anjo do Senhor exortou Josué dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, se você andar nos meus caminhos, se você o quê? Repita comigo: andar nos meus caminhos e obedecer os meus preceitos, você governará minha casa e também estará encarregado nas minhas cortes. Eu lhe darei um lugar entre estes. Sabe o que Deus estava devolvendo? Ministério. Deus estava devolvendo propósito. Deus estava devolvendo identidade. Repita comigo: você estará na minha corte. Olhe para cá e eu termino. Corte naquela época era lugar de acesso ao rei, era lugar de intimidade. Na corte do rei é que se liberava sentenças. Na corte do rei é que se liberava favores. Amados irmãos, se nós colocarmos a vida no altar, Deus troca as nossas vestes. Se nós colocarmos a vida no altar do Senhor, o Senhor nos devolve a autoridade. Se nós colocarmos a nossa vida no altar, o Senhor nos devolve o propósito, nos devolve o ministério e nos devolve a sua presença. Aleluia. E aí, enquanto você fica de pé, eu quero ler o último texto. Hebreus 4,14 está escrito assim: visto que nós temos um grande sumo sacerdote, a saber, Jesus Cristo, Filho de Deus, que rasgou os céus, retenhamos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nós, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas não pecou. Portanto, cheguemos confiadamente à sala do trono, a fim de alcançarmos graça, misericórdia e favor em tempo oportuno. O Senhor se lembrou de Jerusalém e o Senhor restaurou aquela nação. Aleluia. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu da sua casa. Deus não se esqueceu da sua família. Aleluia. Somos nós que muitas das vezes nos esquecemos de Deus. Nós vamos cantar, e enquanto nós cantamos,